Olá, turma, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje aquela aula assim, ó, muito bacana, muito especial. É os tipos de choque, ou seja, quais são as complicações que são causadas pela falta de circulação ou por problemas, complicações correlacionadas à circulação. A professora vai iniciar realizando o compartilhamento de tela com vocês, para que vocês possam ver o mesmo que eu. Boa noite, Amanda. A professora viu que você entrou. Seja bem-vinda, tá? Então, assim, a mensagem que eu vou iniciar a nossa aula, ela fala sobre o nosso coração. Já que hoje nós vamos falar sobre a circulação, os problemas correlacionados à circulação, essa mensagem fala assim, ó, tudo que, aliás, olha só, enroscou o cérebro. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é deles que procedem as fontes da vida. Isso está lá em Provérbios 4:23. Só que lá na Bíblia, esse coração que está falando, não é esse coração humano aqui, no sentido figurado. Esse coração aqui, ó, o que nós guardamos na nossa mente. Então, iniciando a nossa aula com chave de ouro, guardando essa mensagem. Que tudo que nós devemos guardar na nossa vida, nós temos que ver o que nós guardamos aqui no nosso coração, ou seja, aqui na nossa mente. Porque é lá que procede tanto fontes de vida, como se você não se cuidar, fontes de morte. Você pode simplesmente fazer uma pessoa se reerguer com suas palavras, como você pode destruir ela. Mas já que agora fica a dica aí para você refletir sobre essa mensagem, continue lendo, é muito bacana aqui para sua mente, nesse momento de dificuldade, essas palavras trazem vida para a sua vida. O que nós falamos na aula passada? Vamos fazer uma pequena revisão aí, ó. Primeiros socorros. O que são os primeiros socorros? São todas as medidas que devem ser tomadas de imediato, com o objetivo de fazer o quê? Com o objetivo de fazer com que essa pessoa tenha o menor dano possível diante de um acidente, ou seja, para garantir a vida dela, para garantir os sinais vitais até que o socorro chegue. Então, nós falamos ali, né, sobre o aspecto legal, que no artigo 135 é um artigo que fala que quando você vê alguém precisando de socorro e você deixa de socorrer, é omissão de socorro. Você vai responder, se alguém anotar a placa do seu carro ou saber que você fez isso, pode denunciar, que você responde na justiça comum. A professora falou sobre a diferença entre urgência e emergência. Que a emergência é um risco imediato de vida, você corre o risco de vida, naquele momento tem que ser. A urgência pode ser com ou não risco de vida. Falei sobre os sinais vitais. Então, só relembrando, sinais vitais. O que são os sinais vitais? São os indicadores de vida, ou seja, é eles que vai permitir com que o médico saiba como está o estado de saúde da pessoa. Quais são eles? Os principais, os 4 principais ali. Em primeiro socorro, nós vamos falar muito sobre respiração e circulação, ou seja, o pulso. Mas tem a temperatura e a pressão arterial. Em outro momento, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, mas vai ser acrescido de um sinal vital que normalmente ele não é avaliado em primeiros socorros. Ele é avaliado quando o cliente tem câncer, que é o cliente que tem tratamento oncológico. Nós fazemos a escala de dor. Mas isso aí fica para uma outra aula que a professora se aprofunda um pouco mais sobre esse assunto. Comentei sobre a técnica da aferição de pressão arterial. Quando nós retornarmos para a nossa aula presencial, nós iremos realizar a aferição de pressão arterial na prática. Que a abordagem primária, ela tem uma sequência, onde é nível de consciência, circulação. Percebeu? Não está circulando, não está respirando. Nível de consciência, circulação, respiração. Não tá, coração não está batendo, não está respondendo, está respirando. Massagem cardíaca. A pessoa está em PCR, parada cardiorrespiratória. É o momento de fazer a massagem cardíaca. 100 compressões por minuto, ok? Vamos supor que essa aula é muito importante, não somente para a sua atuação no mercado, mas para a sua vida pessoal. Então,
é uma aula que é importante para que você coloque em prática em qualquer momento da sua vida, ok? Tem dúvida? Fala com o CRA, assista o vídeo novamente, tem atividade que foi enviada lá no grupo, faça e envia para a professora. Se mesmo assim, diante das informações de apostila, vídeo e orientação, coloca no grupo que eu estou à disposição de vocês. Hoje a nossa aula é sobre as complicações relacionadas à circulação, ou seja, hoje nós vamos entender sobre choques, e eu vou destacar aqueles que são mais importantes relacionados à sua formação. Olha só. Observe, então, se a professora pergunta lá, quais são as complicações pela falta de estar circulando sangue? Ou seja, a pessoa teve uma parada cardiorrespiratória. Você ligou para a ambulância, mas a ambulância não chegou, demorou chegar. Ou alguém se ligou e falou, vai demorar 30 minutos. Poxa, 30 minutos, você sabe que é muito tempo, parece ser pouco, mas fazendo massagem cardíaca, cansa. A massagem, ela cansa em quem está fazendo. Tem que ter uma outra pessoa para estar revezando. Isso para ver a possibilidade da gente ter essa vida restaurada. Então, pensando nisso, há uma complicação. Nosso coração é uma bomba cardíaca, e ela precisa mandar sangue para o corpo inteiro. Não está mandando, vai ter problema. É onde a pessoa vai entrar em choque. Não é o choque elétrico, não, tá? O choque é a complicação que ela é advinda da onde? Do sistema circulatório. Ou seja, o sangue não está chegando aonde devia. Não está suprindo as necessidades metabólicas do corpo. Está havendo um mau funcionamento ali. Ou seja, não está indo sangue, não está passando sangue na artéria, não está passando sangue nas veias, vai ter um desequilíbrio no organismo. Então, se você estiver anotando aí, ou está acompanhando com a apostila, é lá no capítulo 3, na página 23. Então, a professora está explicando para você que há complicações. A partir do momento que o coração não está batendo, quanto mais tempo se demora a se fazer a massagem cardíaca, maior é o problema. Ou seja, essa complicação que é advinda do sistema circulatório não vai suprir esse desequilíbrio, ou seja, esse sangue, esse oxigênio, essa vida que precisa chegar nas extremidades do nosso corpo. Então, assim, definição, então. O que é um choque? Um choque é a complicação da circulação. Ou seja, já ouviu as pessoas falarem assim, de uma forma bem errônea, a pessoa está em choque. Isso quer dizer que a pessoa está paralisada. Ou seja, está tendo complicação na circulação dela. O que pode acontecer, então, se alguém entrar em choque? Já que foi desencadeado esse mau funcionamento aí da circulação sanguínea, o que vai acontecer? Não vai chegar oxigênio nas extremidades. Então, logo, eu posso observar que se alguém está em choque, os lábios vão ficar roxos. Vai ficar com o nome algo chamado cianótico. A pessoa vai ficar cianótica, vai ficar em cianose. As extremidades, tanto da palma da mão quanto da planta do pé ali, os dedos, vão ficar roxos. Portanto, a pessoa está em choque. É um conjunto de sinais. São vários sinais que são provocados porque não está indo oxigênio no corpo. Então, oxigênio é vida, ar é vida. Não chegou o ar, não chegou o sangue até o local correto, automaticamente a pessoa vai ter expressão mortis. Já ouviu? Sabe o que é isso? Você já viu um defunto? Já foi um velório? Então, fica com aspecto de vida, lindão? A resposta é não. Por quê? Porque não tem mais vida ali, não tem mais oxigênio, não circula mais sangue. Resumindo, há uma falha no bombeamento sanguíneo. A pessoa está tendo um infarto, por exemplo. Você vai observar que a cada causa dessa que eu vou citar, daqui a pouquinho eu vou mencionar qual é o tipo de choque que a pessoa está tendo. Combinado? Entenderam? Então, vamos lá. Quais são as causas, se você estiver me acompanhando, já que a professora falou que, de um modo geral, o choque pode se agravar rapidamente, levando a pessoa a óbito, na página 24, está lá, ó. Quais são as causas desse agravamento? As causas são falha no bombeamento sanguíneo, está em choque cardiogênico, o coração não está batendo. Hemorragia, está em choque hipovolêmico, o sangue não está chegando, está com pouco sangue no corpo.
Ou seja, está com hemorragia externa, você está vendo sangue vazar. E se a hemorragia foi interna diante de um acidente? Professora Evelyn, o que eu posso fazer? A resposta é nada. O que você pode é ligar para o socorro 192 ou 193, se for hemorragia interna. Se for externa, o que você pode fazer ali, se estiver próximo à casa de alguém, se estiver próximo ao comércio, pedir gelo e se pôr próximo à extremidade para tentar fazer com que vaze o mínimo possível de sangue até que o socorro chegue. Problema nos vasos sanguíneos, outro choque. Trauma na coluna, outro choque. Enfim, as causas são essas que a professora está citando. Desde o processo alérgico até a infecção. Olha só, você sabia que se uma pessoa tomar antibiótico errado, ela pode entrar em choque? Vou falar para você qual que é. Se você está anotando aí, vamos entender então. Quais são os tipos de choque que são advindos do sistema circulatório? Vamos lá, classificação deles, qual que é? Então, quais são esses tipos de choque? Eu gostaria que você pegasse aí uma folha de caderno ou sua apostila, um material para anotação. Porque agora eu gostaria que você desenhasse. Professora, eu não sou boa de desenho, tudo bem, eu também não sou muito boa de desenho. Mas, pelo menos, o desenho vai te ajudar a identificar qual é a melhor opção de você colocar ali, né? Se a professora perguntar na atividade. Quais são os tipos de choque? Vamos lá, então. Vamos associar. Hipo. Tudo que quer dizer a palavra hipo quer dizer baixo. Hipovolemia ou hipovolêmico. Volêmico vem de volume e hipo de baixo. A pessoa está com baixo volume de sangue circulando no corpo. Ou seja, essa pessoa está em hemorragia. Seja ela interna ou seja ela externa. Choque cardiogênico. A pessoa está tendo um infarto. Não está circulando sangue ali. Ou seja, devido à obstrução ali, por excesso de gordura na alimentação, obstruiu as artérias. As principais que obstruem costumam ser as coronarianas. As coronarianas, ela faz igual uma coroa, assim, ela envolve o coração. É ela que supre ali a irrigação do coração. Se ela está entupida, automaticamente o que vai acontecer? Um infarto. Choque cardiogênico. Choque anafilático. Que nome diferente que é esse, professora? É um choque que todo atendente de farmácia tem que saber qual que é ele. Querem saber por quê? Porque assim, já foi ao médico e ele perguntou assim para você: você tem alergia a tal medicamento? Você vai dizer não. Aí você vai chegar em casa, Larissa vai chegar toda ansiosa e vai tomar esse medicamento. Deu a reação, deu o choque anafilático. Meu Deus, professora, eu não sabia que eu tinha. E realmente, o choque anafilático é muito complexo, porque a pessoa só sabe se ela tem alergia ao medicamento a partir do momento que ela toma o medicamento. Antigamente, para se fazer cirurgia, não se fazia ali uma avaliação com o anestesista. Hoje em dia, você vai passar por uma cirurgia, principalmente se for uma cirurgia de grande porte, você tem que fazer uma avaliação com o anestesista. É por esse motivo, por causa do choque anafilático, ok? Esse choque anafilático, eu vou falar daqui a pouco, por isso que eu quero que vocês desenhem. Ele pode se dar por medicamento, ele pode se dar por ingestão de picada de inseto. Ah, é? Isso? Como é que você sabe que você tem alergia à picada de abelha africana? Poxa, professora, como é que eu vou saber? Você só vai saber a partir do momento que você for picado. É muito complexo isso, né? Mas em outro momento a professora fala um pouco mais sobre esse assunto. Choque séptico. Choque séptico é um tipo de choque que dá assim, ó. Vamos supor que Larissa vive tomando um antibiótico errado. Larissa não é você não, viu? É todas as Larissas. A Larissa vai e o atendente de farmácia, a Amanda, não passa a informação para ela que antibiótico tem que ser tomado durante 7 dias. Por quê? Porque está tomando. Ele não vai fazer o efeito na hora que você começar a tomar. O antibiótico ele começa a fazer o efeito 72 horas depois que a pessoa começa a tomar. Compreendeu essa informação? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A pessoa que tem por mania tomar antibiótico errado, ele começa a dar resistência à bactéria. Por quê? Não se trata vírus com antibiótico, porque vírus é prevenção, vírus é vacinação. Mas e se a pessoa contrair um vírus, professora?
Aí ela vai ao médico e o médico vai passar um tratamento para amenizar aquilo que o vírus está causando. Não que vai matar o vírus. O vírus não tem cura, bactéria tem cura. Tanto tem pessoas que passam uma vida inteira com o vírus da AIDS dentro do organismo, ali, desculpa, o vírus HIV, porque AIDS quer dizer síndrome da imunodeficiência adquirida. O que a pessoa adquire é o vírus. Ela pode passar uma vida inteira com o vírus dentro do organismo e não saber. Algum tempo ele vai lá no médico, faz exame e descobre, estou com vírus. Então é assim que funciona. Mas várias pessoas que já aconteceram isso, infelizmente. Então, quando faz isso, toma antibiótico errado, dá resistência para a bactéria, quando você está jovem, está tudo bem. Você cai dentro de uma área hospitalar, vai cair para lá na UTI. É lá que o negócio vai se agravar. E vocês sabem por quê? Porque assim, lá tem bactérias que são marsas, ou seja, são bactérias multiresistentes. Então, ele não é qualquer antibióticozinho que vai poder matar ela. Tem que ser antibiótico forte. E os antibióticos, o médico vai usando um. Usou 7 dias, não matou, ele muda, ele muda, ele muda. Chega uma hora que não tem antibiótico que mata. Aí a pessoa entra em choque séptico e morre. Ou seja, a bactéria toma conta do sistema de defesa dela. Uau! E eu que vim dar, infelizmente, essa má notícia para vocês. Por isso que o papel do atendente de farmácia, orientando o cliente a importância de tomar o antibiótico da forma correta, é fundamental. Por isso que a professora fala, por exemplo, você que não conseguiu assistir a aula agora, essa aula remota, essa aula online, assista depois, entre em contato com o CRA, mas assista o vídeo até o final, para que você possa receber todas as informações que a professora está passando em aula, que se você só assistir só o começo ou só o final, de repente vai ter informações valiosas que você vai perder e não vai conseguir desempenhar tão bem o seu trabalho quando você estiver no mercado de trabalho. Correto? Então, o choque séptico, ele é dado pela infecção, bactéria, fungos, vírus. Então, especificamente, o choque séptico, ele é causado pela bactéria. A bactéria toma conta lá e não tem o que fazer. Choque neurogênico. Está andando de moto, pô, caiu, bateu a cabeça. Essa região aqui, ó, nós temos as cervicais. Tem 7 colunas aqui. Tem 7 vértebras. Desculpa. Essas vértebras se encaixam. Quando a gente estiver lá no presencial, eu vou usar o Zezinho, vou mostrar as vértebras para vocês. Ou se você colocar a mão no seu pescoço, fazer assim, você vai sentir. Em um acidente, principalmente quando a pessoa não usa capacete, caiu, de acordo com o lugar onde cai, se ela bater muito forte, ela pode morrer na hora. Por isso que é importante, se você for atender um acidente de moto, nunca remova o motoqueiro do lugar. Chame o socorro, faça sua mão nessa posição, deixa aqui, e vá conversando com ele. Moço, meu nome é Evelyn, eu estou aqui para te ajudar. Fique em paz, eu vou lhe ajudar. Nós já chamamos a ambulância, você não pode se levantar. Ok? Esse é seu papel. Guardou bem? Anotou? Legal. Então, se o sistema nervoso central, que nós falamos lá em anatomia, ele, aqui é o sistema nervoso, que ele está dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Agora que a professora deu um apanhado sobre os tipos, lembra que eu falei do desenho? Quero que você desenhe aí, só relembrando. Choque hipovolêmico. Hipo é baixo, volêmico, volume. Ele é causado por hemorragias, ou seja, a perda de fluidos. Você desenha ali, né, uma bolsinha de sangue para você lembrar. Ó, um exemplo, se uma pessoa tiver uma queimadura, a pessoa tem uma queimadura em grande extensão no corpo, ela pode entrar em choque hipovolêmico pela queimadura. Ela vem a óbito se não passar sangue, se não... Eu posso dar um exemplo que aconteceu lá com o nosso presidente. Antes ele assumir o cargo, ele levou uma facada na região abdominal, onde houve uma hemorragia interna, e ele perdeu grande parte do sangue que circulava no corpo dele. Se eu não me falha a memória, foi 3 litros ou 3,5 litros que ele perdeu. Então não foi uma brincadeira o que aconteceu. Ele, por pouco, não entrou em choque hipovolêmico. Ele teve que ir para UTI, teve que ir para cirurgia de emergência, teve que passar ali sangue e tal. Esse é um dos motivos. Choque cardiogênico. Aí desenha um coraçãozinho aí, né? E coloca lá, né? Infarto. Ou seja, volume, infarto, séptico, infecção. Desenha lá sua bactériazinha. Ó,
Presta atenção no que eu estou falando. Depois, ao terminar a aula, eu vou pedir para cada um mostrar seu desenho, viu, Larissa? Viu, Maria Eduarda? Viu, Duda Garcia? Ô, Viu, professora, você fala tão rápido que eu tô fazendo um rasura aqui, ó. Se quiser Olha ver. que fácil. Página 24 tá lá, ó. Se você tá me acompanhando, fique bem afiado aí, ó. Tá ali, choque hipovolêmico, tá falando das percas de líquido. Então faz um desenho aí. Viu, Amanda? No final da aula eu vou pedir, eu quero ver o desenho. Quero que você ative a câmera e mostre assim para mim, ó, meu desenho, professora. Choque cardiogênico, séptico, bactéria, vírus, fungos. Choque anafilático é aquele choque alérgico, seja medicamento, seja alimento. Vou voltar a falar de cada um, então presta atenção. Você está desenhando aí, ó. Neurogênico, sistema nervoso, atingiu, bateu. E o obstrutivo é quando há uma obstrução dos grandes vasos. Vamos continuar, então? Só relembrando. Choque hipovolêmico, quando se perde muito líquido intracorpóreo, seja hemorragia, seja por perca de plasma, que é o caso, pode ser queimadura, pode ser vômito, pode ser diarreia. Então, se você está anotando aí, olha que bacana, vamos só repassar rapidinho aí. Hemorrágico, perca de sangue. Desidratação, perca de plasma. Sequestro de líquido, seja vômito ou diarreia. Todos esses três podem ser choques hipovolêmicos. Ok? Então, quando se há um problema, um choque circulatório, seja ele circulatório, no caso do neurogênico, porque o líquido passa aqui na cabeça. E a máter, dura máter e aracnoide, são as três camadas que tem aqui no cérebro. O líquido que passa aqui, passa lá na coluna e fica circulando. Tá aqui, ó. Então, o choque circulatório. Também é circulatório, é o séptico. Lembra que a professora fez a dancinha lá na aula de anatomia? Onde é que fica o sistema de defesa? Fica aqui, ó. Então, esses três lugares que a gente mostrou lá na aula de anatomia, é os três lugares onde a bactéria vai tomando território até que a pessoa entre em choque séptico. E o Professora. Oi, Amanda, pois não. Você pode repetir o desenho que é para fazer, que eu estava escrevendo e não prestei atenção. Os desenhos é sobre os choques. Até agora, a professora falou do choque hipovolêmico. Então, hipovolêmico é volume. Então, você vai ver o desenho que você acha que te lembra volume. Eu dei a sugestão aqui de uma bolsinha de sangue, para você lembrar da hemorragia. Cardiogênico, coração, infarto. Séptico, bactéria. E agora a professora está falando um a um novamente. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Olha só. Nada. Então, hipovolêmico, hemorragia. Você que vai ver como você vai desenhar melhor. Choque distributivo, é isso que eu mencionei para vocês. Ele é um choque ali, ele é um choque. Se você pegar essa apostila e for ler, dentro desse choque tem os três, ó. O neurogênio, o séptico e o anafilático. Olha aqui um exemplo. O choque cardiogênico. O choque cardiogênico, ele é aquele que dá um infarto. Você vai colocar, associar ali o coraçãozinho ao quê? Ao infarto. Então, quando dá um choque cardiogênico, há uma queda súbita ali do sangue que está circulando, a pessoa, ou por infarto, ou por tamponamento, ou miocardite, que o coração é um músculo, né? Da miocardite para o coração. Choque neurogênico, novamente lembrando, ele é um choque que acontece quando a pessoa tem um trauma. O cérebro, ele comanda o funcionamento do corpo, do coração, o nosso andar. Tudo que a gente faz é comando do cérebro. O coração, para ele bater, ele precisa. E se num acidente aqui, ó, foi interrompido por algum motivo, a pessoa entra em choque neurogênico, ou seja, atingiu o sistema nervoso autônomo, lesiona a coluna, lesionou a coluna, ou seja, não vai passar informação. A pessoa vai entrar em confusão mental, vai ter dificuldade de se locomover, calafrio, palidez, o coração vai bater cada vez mais devagar. Por que pode acontecer um choque neurogênico, então? Ele pode acontecer se houver uma lesão na medula.
Sabia que até uma anestesia aplicada de uma forma errada pode acontecer um choque neurogênico? Um medicamento, uma droga, excesso de droga pode dar choque neurogênico, a pessoa vem a óbito. O uso de drogas, tanto ilícitas quanto as lícitas, pode causar hipoglicemia, ou seja, baixa taxa de açúcar no sangue. Não é só diabético que pode ter hipoglicemia. A pessoa ficar muitas horas sem se alimentar, ela pode ter hipoglicemia. Choque anafilático, a professora já falou, mas só relembrando, é o choque da alergia, é o choque da picada de abelha, é quando a pessoa come camarão e não sabia que ela tinha alergia a camarão, é quando tem pessoas que têm alergia a pólen de flor. Então, choque anafilático quer dizer um choque alérgico, seja veneno de abelha, marimbondo, vespa, até medicamento. Tem pessoas que têm alergia à penicilina. Nesse caso específico, é o médico que vai dizer o que vai ser feito com esse tratamento. Tem pessoas que têm alergia a contraste. Tem diabético que tem alergia à insulina. Você acredita nisso? E como é que faz? É onde o médico vai ver se aquela insulina for a insulina humana, ele vai prescrever uma insulina sintética. Se ele teve alergia da sintética, ele vai prescrever a insulina de origem humana. Para isso, não pode ser feito por conta própria. Ainda, eu vou comentar com vocês, eu tinha uma amiga minha que ela tinha alergia à luva. Imagina, como uma enfermeira vai ter alergia à luva? Na verdade, ela não tinha alergia à luva, ela tinha alergia a látex. Aí foi entrado em contato com o RH, e o RH comprava para ela caixa de luva especial, uma caixa que não fosse a base de látex, a fabricação do produto. Então, camarão, marisco, fruto do mar, amendoim, são alimentos que podem causar alergia. O tratamento tem que ser rápido, porque senão não for aplicado adrenalina na pessoa. Lembra que eu falei que o choque pode ser por excesso ou pela falta de líquido? O sistema de defesa vem todo para essa região aqui, fecha a garganta, a pessoa morre asfixiada. Olha o exemplo dessa criança. Picadinha de marimbondo. Tem alergia a marimbondo, picou, não fica bonitinha. O choque séptico, como eu mencionei, ele é causado por uma infecção generalizada. Se você quiser anotar aí, eu vou citar para vocês, posso compartilhar no grupo também. Existe uma pessoa que o nome dela é Bianca Toledo. A Bianca Toledo, ela é uma brasileira que o que aconteceu com ela é estudado não somente aqui no Brasil, mas é pela medicina do mundo. Ela foi o único caso que teve relato que ela chegou a ficar mais de 2 meses com o rim paralisado, sem funcionar, sem sair nada. E os médicos chegaram para a mãe dela e falou que ia desligar o aparelho. Ela pediu para os médicos para aguardar. Pelo menos, se eu não me falha a memória, são 2 dias. Eu preciso, faz algum tempo já que eu assisti esse vídeo, só achei interessante e trouxe essa referência para vocês. Pasmem vocês. A mãe dela pediu orações. Várias pessoas entrou em orações. E tem coisas que, quando diz relacionada a Deus, não tem justificativa. Ela voltou à vida. Por isso que a medicina passou a estudar ela. Então, segundo a medicina, não tem explicação a recuperação da Bianca Toledo. Mas se vocês me pedirem lá no grupo para poder assistir, é muito linda a história. Ela teve um choque séptico. Ela teve uma infecção generalizada. Normalmente, quando se tem, não consegue sobreviver. Então, nessa aula, o que a professora explicou? Que existe, quando para de circular, quando a pessoa entra ou em infarto, ou toma um medicamento que tem alergia, de acordo com o problema que o sangue não está circulando, é o tipo de choque. Pode ser séptico, hipovolêmico, anafilático, cardiogênico ou neurogênico. Os primeiros socorros, vou compartilhar lá no grupo, tem na sua apostila, releia, porque tem que, primeira coisa, você saber identificar o que é o choque. Tranquilizar a vítima é qualquer socorro que você vai fazer. Se você chegar todo apavorado, você vai prejudicar a pessoa. É tranquilizar a vítima, deita a vítima com a cabeça para baixo, ergue as pernas dela, verifique o pulso, vá conversando com ela e ligue para o socorro. Não tem muito o que fazer. Parou o coração? Se você se sentir apta a fazer a massagem cardíaca e não tiver quem faça, na falta de alguém você vai fazer. Mas para isso precisa aprender, precisa participar da aula,
precisa saber o local onde faz e como faz. Ok? Então, até agora, nessa aula, a professora falou sobre tipos de choque. Quais as complicações da circulação correspondente à falta do sangue quando não está circulando no corpo. Vou colocar 3 perguntinhas lá no grupo daqui a pouquinho, correspondente ao que nós falamos aqui na aula, ok? E aí, nós vamos retornar falando de queimaduras. Ou seja, a pergunta que eu vou perguntar é o seguinte: o que a gente passa em queimadura de 2º grau? E a de 3º? E quais as pomadas que a gente indica para o cliente quando ele vai lá na farmácia? É o que nós vamos abordar agora na nossa próxima aula. Nesse momento, eu vou deixar essa frase para vocês e gostaria de perguntar. Maria Eduarda, Larissa, Amanda, gostaria de saber de vocês. Dúvidas? Nenhuma. Se não quiser falar agora, quiser colocar lá no grupo, a professora está à disposição. Porque eu vou deixar uma frase para vocês refletirem. Que ela Professora. Oi, Larissa. Tem uma coisa que... É assim, uma colega minha aconteceu com ela. Ela falou assim, que tem certas alergias que a pessoa desenvolve. Porque